Em um encontro especial, Robério de Ogum recebe uma das profissionais mais respeitadas da medicina estética e cirúrgica do Brasil. Com uma carreira marcada pela excelência, ética e sensibilidade humana, a doutora Maria Paula Tanaka é referência em cirurgias plásticas e cuidados que transformam vidas. Hoje, ela compartilha sua visão, seus valores e o poder da beleza, que nasce do equilíbrio entre corpo e alma. Seja bem-vindo ao podcast Robério de Ogum, um espaço de sabedoria, inspiração e conhecimento. Hoje nós vamos falar para você, com você, tudo sobre beleza, sobre corpo humano, sobre vida, sobre espírito. Porque eu recebo aqui no nosso podcast a doutora Maria Paula Tanaka. Doutora, que prazer em recebê-la aqui, hein? Prazer é totalmente meu, Roberto. Eu fico super feliz com esse convite, porque falar um pouco de beleza e espiritualidade, para mim, é essencial. Então, o que a gente vê na cirurgia plástica? No dia a dia, quando a gente atende os pacientes, lógico, tem a queixa física, mas fora daquela queixa física, você consegue, muitas das vezes, captar que existe uma necessidade daquele espírito ter uma melhora, o bem-estar. Então, a busca não é pelo corpo perfeito, na grande, imensa maioria dos casos, é pela melhora. E essa melhora, trazendo um bem-estar, ela melhora o seu comportamento diante da vida. E seu espírito ele é nutrido pelo bem-estar. Pelo menos do meu ponto de vista, a espiritualidade e o seu bem-estar, eles caminham juntos. Muito juntos, porque o Pai, o Criador de todas as coisas, ele criou o espírito e deu o corpo físico como moradia para o espírito. E a gente precisa cuidar dos dois, né? A fé que move o espírito e o espírito que, na sua missão reencarnatória aqui na Terra, ele cuida do espírito, ele cuida da matéria. Então nós temos aí um casamento perfeito. E aí é que entra o seu bisturi, aí que entra a sua formação como médica, como cirurgiã, para cuidar da matéria. E olhando também com o olhar para o espírito, porque a senhora é uma médica, é uma cientista, mas uma cientista evoluída espiritualmente, que tem um carinho muito grande também, não só com a parte física dos seus pacientes, mas também com o espírito dos seus pacientes. O que a gente vê, assim, é que o espírito, ele realmente ele precisa, muitas vezes, de que você cuide daquele corpo. Porque o espírito, lógico, ele é tudo para nós, porque isso é uma bênção. É uma bênção que Deus nos deu. Só que dentro desse espírito você precisa ter um corpo que se materializa. Então você precisa cuidar dele. E quando a gente diz cuidar, é num ser mais amplo. Não é só da parte física, que essa parte física é a minha área, que eu consigo, de alguma forma, te dar alguma melhora em uma determinada região. Quando você cuida do seu corpo, eu acho que você dá uma... É como se você estivesse fazendo um carinho, entendeu? Daquela casa que Deus te deu. Então, você precisa aprender a cuidar dela. Cuidar dela, seja desde a alimentação, não ter vícios, cuidar da sua aparência, porque tudo isso é uma forma de que você diz assim, esse corpo, ele merece ser bem cuidado, porque ele foi me dado para habitá-lo por um período. Enquanto mais você cuidar, mais você vai, como se você estivesse homenageando. Então, você entregar um corpo saudável, um corpo esteticamente mais favorecido ou mais agradável para si, principalmente, e para a alegria dos outros, porque a sua alegria transmite para os outros. Quando você está feliz, você faz o outro feliz. Isso é muito comum. Então, o que acontece? Se você cuida do corpo, de uma certa forma, você homenageia a quem te deu esse corpo. É verdade. E o Criador, que é Deus, que criou todas as coisas, quando nós
ganhamos a oportunidade de uma nova missão, esse corpo, ele também tem a semelhança muito forte com aqueles que vão ser os pais daquele ser que vai encarnar no mundo. Então, a cirurgia plástica, ela não vai conseguir que uma mulher, por mais vaidosa que seja, ou um homem, ele pega um rosto que ele gosta e leva para que um cirurgião possa transformar ele numa outra aparência, igual àquele que é ídolo daquela pessoa, quem ele quer ser igual. Eu acredito que a cirurgia não chega a isto. E nós temos aqui a participação da Taloane, e ela faz uma pergunta interessante para a senhora. Doutora, como que você lida com aquelas pacientes que chegam com uma foto de alguma influenciadora e querem ficar exatamente igual ela? Nessa situação, Roberto, o que a gente tem que fazer como cirurgião plástico? É alertar o paciente que cada ser ele é único. E se você é único, você é uma pessoa especial, você foi feito com muito amor, com muito carinho, com uma missão. Então não adianta você pode até achar uma pessoa bonita, agradável, um detalhe, mas jamais você tente você ser outra pessoa, porque o ser seu mesmo, ele é o mais importante, ele é o mais belo, ele não poderia ser melhor. Agora, é possível da gente melhorar algum detalhe seu, mas modificar a ponto de se tornar uma cópia de um outro ser, primeiro que eu acho isso um absurdo e impossível. Para começar, é impossível. Mas você pode sim melhorar um aspecto. Quando você traz uma foto, mesmo sua mesmo do passado, de uma influenciadora, de uma artista, qualquer que seja a sua referência, a primeira coisa que eu faço, principalmente, eu não me vejo, entendeu, suficientemente capaz de fazer qualquer transformação que faça com que você se torne essa pessoa. Entende? Até porque eu acho que isso é um pequeno absurdo, né? Porque passado não volta, genética não se muda. Então, o tempo, a sua idade, também não tem como você ter reversão. Mudar, lógico. Então, você tem que aceitar algumas coisas que são divinas, né? Então, não tem como você mudar. A senhora disse uma coisa importante, o tempo é o senhor da vida. Né? Ele tudo transforma. E o Criador, o Deus, aquele que nos deu a vida, ele fez coisas incríveis com o nosso corpo, com a nossa matéria, porque ele fez o DNA. Não é isso, doutora? Isso. Que de nenhum é igual do outro. Nada. Como é que você pode pegar uma foto, chegar num médico ou numa médica, num cirurgião e dizer, eu quero ficar igual a essa pessoa? Você nunca vai ficar. Nós tivemos um caso, a clonagem, não é isso? Da ovelha. E não conseguiram. Até eu vou trazer um tape para você, Taloane, que fez essa pergunta, né? Como que a doutora, ela agiria quando alguém chega com uma foto, eu quero fazer uma cirurgia plástica e quero ficar igual? É o que a doutora disse, é impossível, né, doutora? É impossível. Não há essa mágica. Não tem como, algumas coisas são imutáveis. Por quê? Porque Deus criou o DNA. São 8 bilhões de pessoas e nenhum é igual ao outro. E como você quer, através de uma cirurgia, que você fique igual ou parecido com uma pessoa que você admira pela beleza? Então a gente vai rodar, doutora, para falar um pouquinho que isso é um sonho apenas, que a clonagem nunca vai acontecer. Roda para mim aí. Hoje completam 25 anos de um dos maiores passos da ciência que espantou o mundo. A primeira clonagem de um mamífero a partir de uma célula que fez nascer no dia 5 de julho de 96 a ovelha Dolly. Dolly foi o único exemplo de sucesso entre quase 300 tentativas de obtenção de um clone aparentemente normal. A partir do nascimento dela, na Universidade de Edimburgo, na Escócia, o mundo começou um debate sobre ética, ciência e leis. 3 anos depois do nascimento, Dolly desenvolveu envelhecimento precoce, que provocou uma doença pulmonar.
Por isso, aos 6 anos, ela foi abatida para evitar sofrimento. Hoje, a experiência adquirida com o nascimento de Dolly ajuda no desenvolvimento científico em diversas áreas para o bem da humanidade. A ciência, sem dúvida, é o grande parceiro daquele que está aqui cumprindo uma missão reencarnatória para que a vida possa se estender mais e que o nosso karma ganhe mais oportunidade para nós pagarmos os erros de vidas passadas. Mas ela jamais conseguirá fazer isto que é o grande mistério, que eu considero a grande obra entre Deus e o ser humano, o DNA. Verdade, isso é para mim, em particular, é assim, você não tem como, pode usar a tecnologia que você quiser, porque não existe só, é uma marca. É como se fosse não tem como você copiar. Não tem como. Pelo menos até onde o meu conhecimento me permite, não tem como você fazer, porque sempre vai ter alterações que vão acontecer ao longo desse desenvolvimento, que pode ocasionar, como a gente viu na ovelha Dolly, deve acontecer em outras situações também, que a gente ainda não deve ser públicas, mas que o homem ainda vai continuar tentando. Mas eu ainda acho que ele não vai conseguir. Mas a cirurgia plástica, ela é muito importante para nós humanos, porque nós vemos de vidas passadas. Você imaginou aquele espírito que desencarnou numa vida passada, com uma queimadura, com um problema na face? Quanto ele não sofreu na vida passada? E aí ele reencarna hoje. E se ele vem com alguma queimadura, se ele vem com algum defeito de face, doutora, a cirurgia tem toda a possibilidade de melhorar muito isso, de resolver. Então, a cirurgia plástica ela é muito essencial para o espírito também. Porque você imaginou um espírito que habita um corpo e que esse corpo, emprestado a esse espírito, e no seu lado material, ele não está satisfeito com ele, por uma marca qualquer que ele tenha no corpo? São as chamadas cirurgias plásticas reparadoras, né? Isso. Que é para tratar um trauma, que é para tratar uma deformidade. Em geral, pode ser congênita, ela pode ser adquirida após um trauma, após um câncer. Então, você tem várias situações em que a cirurgia plástica, sim, ela é essencial para resgatar não só a parte da beleza, mas uma função, por exemplo, de uma função. Então, é óbvio que a cirurgia estética, que é mais relacionada à aparência, ela é realmente a mais divulgada. Mas a cirurgia reparadora, ela é que realmente ela consegue transformar uma região que, por alguma infelicidade, teve uma alteração importante, e a plástica ela consegue resgatar isso. Verdade. Então, a cirurgia dita mais plástica reparadora, ela te traz grandes ganhos. Grandes ganhos e não, grandes e tira melhoras. Trauma. Muitos. Olha, eu atendia uma jovem, na época ela tinha 18, 19 anos, os pais sofriam muito. Ela, doutora, ela não tinha volume de seios. Ela nasceu praticamente com muito poucos seios. E ela não saía de casa, não se sentia bem com qualquer roupa, ela estava revoltada, não queria ir para a escola e tinha medo de fazer uma cirurgia. Aí eu cuidava da família espiritualmente, comecei a cuidar dela. E num ano eu convenci ela dela perder esse medo e ela fazer essa cirurgia. Ela voltou a viver. Ela não queria namorar e hoje ela é mãe. Olha que coisa boa. Ela não queria estudar. Hoje ela é uma brilhante advogada. Sempre quando eu me encontro com ela, ela lembra de uma frase que eu dizia para ela, assim, toda vez que eu encontrava com ela. Deus te fez perfeita, Deus te deu um corpo bonito, apenas pediu para que você tivesse coragem para você acrescentar aquilo que te falta e que a mão humana, através de uma cirurgia, vai conseguir.
Então hoje ela está feliz, ela amamentou os filhos, ela se completou. E quantos casos desse não tem? Isso, na verdade, é uma rotina. Para nós, os cirurgiões plásticos, a gente lida todo dia com isso. Então, a gente tenta resgatar alguma coisa que o paciente tem de incômodo, tem de insatisfação, fica um meio assim que o paciente não consegue se libertar às vezes. Então, é um detalhe que talvez para o amigo, para um parente, não é importante. Né? Tem um detalhe seu que você julga não ser bom para você e o outro fala, não, para mim está tudo bem. Mas eu acho assim, quando você avalia essa região que você se incomoda, se há possibilidade de você ter uma melhora, dentro, obviamente, da segurança, de toda a técnica preconizada pela sociedade e pela medicina, vale a pena. Por quê? Porque a medicina, ela é instrumento que Deus utiliza para que o ser humano consiga evoluir em todos os aspectos. Então, quando você fala assim, olha, é uma pessoa que, por exemplo, teve alguma dificuldade na mama ou de crescimento, existem várias formas a gente tratar essa pessoa e ela conseguir evoluir, não só do ponto social, do ponto de vista profissional, mas principalmente porque ela desenvolve aquela autoestima que impele a ser uma pessoa melhor. Porque quando você está deprimida, ansiosa, principalmente com baixa estima, muitas das possibilidades de desenvolvimento que você poderia ter do ponto de vista social, você acaba não tendo. Então, às vezes é um detalhe que para os outros, para o olhar do outro, não seja importante. Por isso que eu sempre falo, se aquilo que você se incomoda realmente te faz mal, eu acho que se você tem a possibilidade, dentro da segurança e toda a técnica preconizada, faça, porque isso, em geral, determina grande melhora em todos os aspectos da vida da pessoa. Doutora, hoje, as mulheres, qual é o tipo de cirurgia que elas mais procuram da cirurgia reparadora? Das reparadoras, assim, o que a gente vê mais, assim, que eu acho que são mais importantes para a mulher, são relacionadas à mama. Né? Porque a mama, ela carrega um simbolismo muito forte para a mulher. É verdade. Não só da maternidade, como da feminilidade, como da juventude. Então, a mama, do ponto de vista de representação para a mulher, ele é muito forte. Então, quando você tem câncer de mama, mamas muito grandes, mamas que tiveram grandes alterações, mamas que tiveram alterações de desenvolvimento. Então, às vezes você pega pessoas bem jovens, como você contou do caso da sua paciente, que você tem uma deformidade, que a mama não se desenvolveu ou se desenvolveu de forma muito assimétrica. Né? Ou tem deformidade também na caixa torácica. Tem algumas doenças assim que são congênitas que você pode ter essa deformidade. E a cirurgia plástica, ela consegue resgatar muito da feminilidade. Então, aquela jovem, aquela mulher que estava com grandes dificuldades, a cirurgia plástica é sim o caminho que, para nós, foi através de Deus que Ele te fez assim, e a cirurgia plástica é capaz de resgatar isso. E o homem hoje? O homem está muito vaidoso também, né? Hoje, quando os homens te procuram para uma cirurgia, o que eles mais querem fazer nessa cirurgia reparadora? Nas cirurgias reparadoras dos homens, o que é mais comum chama-se ginecomastia. Para os homens, ao contrário, ter mamas volumosas significa o contrário, né? Perda da masculinidade, né? Porque a mama está muito relacionada com o feminino. Então, a ginecomastia é aquele desenvolvimento da mama no homem. Chama-se ginecomastia. Então, essa situação determina, do mesmo ponto de vista de aceitação como seu lado masculino. Então, a pessoa que tem a ginecomastia, ele não consegue tirar a camisa, ele se sente mal em situações de esporte. Então, ele acaba tendo uma limitação do seu desenvolvimento masculino pleno. Então, a ginecomastia, que é muito comum em jovens adolescentes, pacientes que usam alguns medicamentos, também uso de algumas substâncias ilícitas, algumas anabolizantes, às vezes pode ocasionar. Então, o que acontece? Se você tem essa mama se desenvolvendo num homem, isso realmente afeta demais a sua masculinidade. Então, a cirurgia de correção da ginecomastia é uma cirurgia muito procurada pelos homens. Daqui a pouquinho
Nós vamos ao intervalo com o nosso, com o nosso patrocinador. Eu quero voltar daqui a pouquinho num assunto com a senhora, doutora. Assim, é aquela pessoa que está bonita, está linda, não tem problema nenhum, e de repente ela cria problemas na aparência dela. Eu acho que é muito difícil para vocês, mas a senhora me responde isso na volta, por favor. Sua rotina de beleza diz muito sobre você. O que a sua diz hoje? E se ela pudesse dizer que você escolhe eficácia, mas também escolhe gentileza? Que você escolhe resultados visíveis, mas também escolhe sustentabilidade? Uma beleza que vem de dentro para fora e que faz bem para o mundo. Conheça a Magnifique Skin, skincare vegano de alta performance. Saiba mais em magnifiqueskin.com.br e desperte sua beleza consciente. Doutora, uma pessoa, uma mulher ou um homem que está bem, está bonito, e ele não se sente seguro, ele não se sente bonito, e ele procura a senhora e diz, eu quero mudar isso ou mudar aquilo. Eu atendi e atendo muitas pessoas assim. Eles criam um complexo. Eles jogam em cima deles o feio. Eles criam isso. Eu não estou bem. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E o plano espiritual me ensina que isso chama-se falta de paz de espírito. Mostra que ele não está bem porque ele não tem paz. Aí chega uma pessoa assim, a senhora olha para aquele físico, a senhora para aquele rosto, e a senhora vê que está perfeito, que não tem o que fazer. O que a senhora faz? Essa situação, cada vez, às vezes, hoje em dia a gente observa um pouquinho mais, porque existe uma exigência muito grande em relação à sua aparência, e tem todas as mídias sociais. Então, o que a gente às vezes observa? Pessoas que estão, assim, do ponto de vista de aparência, de equilíbrio, de harmonia corporal, facial, não vê grandes problemas, né? É lógico, a beleza é um conceito, às vezes, individual. Só que quando você observa que aquele seu paciente, ele tem uma queixa extremamente acentuada, e você avalia o paciente e não é condizente o discurso com o que é de fato no exame físico, o médico tem a obrigação de encaminhar esse paciente para uma análise mais profunda do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psiquiátrico e espiritual. Porque esse paciente ele vai fazer com que você faça uma cirurgia, faça a segunda, procure outro profissional, faça mais um procedimento e cada vez mais, e de uma forma que daqui a algum tempo ele vai perder a sua própria identidade. Entendi. E a gente estava falando exatamente que cada ser é único. Então, essa busca por algum um padrão, que às vezes ele é inatingível, ou até o próprio paciente, às vezes ele não entende que aquilo que ele está relatando está de tal tamanho que não é compatível com a realidade. Então, você tem que tentar conversar com o paciente de uma forma educada, de uma forma gentil, tentando explicar de uma forma que ele consiga captar que essa situação que ele está relatando não é tão grave assim. E que a situação de que ele precisa procurar uma ajuda mais especializada do ponto de vista mental, espiritual, ela é necessária antes de qualquer procedimento cirúrgico. Então, ele pode até ter alguma queixa, mas se o médico observa que a queixa está muito além do que a gente vê no exame físico, na realidade, então você tem que encaminhar esse paciente, né, de forma sutil, porque às vezes o paciente ele não consegue aceitar isso, né? Então, de uma forma sutil, educada, falar, vamos fazer uma avaliação melhor, vamos conversar um pouco mais sobre isso, e você de alguma forma vai apresentando casos similares, né? Então, no consultório a gente tem essa facilidade de você poder mostrar casos similares. Você fala, olha, esse caso aqui você vê realmente uma deformidade que você relata que você tem. Mas se você olhar no espelho, você vai ver que você não tem, né? Talvez você mostrando casos
compatíveis com o relato dele ou dela, ele vai conseguir entender de alguma forma que talvez ele realmente esteja exagerando e talvez no futuro ele vá se arrepender desses procedimentos que são mal indicados ou exagerados para aquele caso. Então é importante que o médico, de alguma forma, ele tente trazer o paciente para a realidade e não intervir cirurgicamente. Ao máximo não intervir. Por quê? Porque você, a partir do momento que você invade o corpo de qualquer ser humano com um bisturi, com uma agulha, com um produto, ele não será igual novamente. Então é importante que a mudança, ela é para sempre. Você pode modificar a sua modificação, mas voltar ao que era o passado, isso é impossível. Por isso que a gente falou, tem coisas que não há como reverter. Idade, o passado e a sua genética. Então, se você quer uma modificação em relação à cirurgia plástica, ela tem que ser muito bem analisada, pensada, porque você não reverte. É verdade. Você não reverte. Então, aquele tecido que foi manipulado cirurgicamente, ele nunca mais vai voltar a ser o que era. Então, se você mexe no nariz, mexe na pálpebra, mexe na mama, no corpo, você não vai voltar a ser o que era antes. Então, a partir do momento que você opta por uma cirurgia, você tem que estar ciente disso. Que não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Lá no templo, eu pego muitas pessoas pensando assim, eu não estou bem, eu não estou bonita, eu preciso ficar mais jovem, eu preciso mais isso. E naquele silêncio, quando você ouve isto, a gente recebe a orientação dos nossos mentores espirituais. Reze. Reze para que esse espírito, ele dê paz de espírito para esse corpo. Né? Você tem que rezar muito. E, de repente, assim, do nada, na conversa, surge assim, olha, se você usar esse creme, eu acho que vai resolver. Eu acho que vai melhorar, né? E a gente não sabe nada disso, nem o creme, nem o que é, e nem o que deixa de ser. Aí se volta para uma coisa como se fosse psicológica, né? Como se fosse aquele que a senhora disse, está se olhando no espelho e não está se enxergando como é. Ele já vai para o espelho perturbado e já colocando no seu rosto ou no seu corpo algo que não existe, de feio ou de negativo. Ele cria aquilo. Eu particularmente acho que essas situações em que o paciente ele busca tanto por um padrão, por uma coisa, eu sinceramente acredito que você precisa trazer o paciente para daquilo que tem importância. Óbvio, a gente faz cirurgia plástica, eu sou muito ligada, obviamente, à aparência, mas assim, muito antes disso, o paciente precisa ter esse lado espiritual fortalecido. Muito. Por quê? Pacientes fazem plásticas e fazem procedimentos e cada vez mais a busca pela juventude, pelo corpo perfeito, ele acaba se afastando do que realmente tem importância, né? Que é o seu bem-estar espiritual. Então, quando você usa uma maquiagem, penteia o cabelo, toma um banho, se sente bem, não só necessariamente cirurgia plástica, né? Todas as situações em que faz você ter um bem-estar, isso realmente alimenta com coisa boa o seu espírito. Agora, quando você começa a ficar só preocupado com o lado externo, isso não pode alimentar bem seu espírito. Que é aquela pessoa que está buscando só a beleza, só pelo estético, pelo superficial. E eu não encaro a cirurgia plástica dessa forma. A beleza como um todo, ela tem que vir para alimentar o seu espírito de coisa boa. Ser belo, ter coisas boas, pensar coisas boas, traz para dentro do seu espírito aquele bem-estar, né? Então, quando você fala, quero fazer cirurgia plástica para melhorar, isso eu acho maravilhoso. Por quê? E a gente vê isso no dia a dia. Por exemplo, mulheres que já tiveram filhos e passaram por várias situações difíceis, não têm uma genética favorável, não têm um passado com as escolhas favoráveis. Então, o corpo teve algumas alterações que são desagradáveis do ponto de vista estético. Quando você faz uma cirurgia numa pessoa assim, numa mulher assim, o grau de satisfação
que ela tem é tão grande que todo aquele bem-estar que ela sente, principalmente umas mulheres mais maduras, com filhos, todo aquele bem-estar, ela se sente melhor, ela se veste melhor, ela começa a se cuidar, ela começa a ver a vida de outra forma. E esse bem-estar que é proporcionado pela cirurgia plástica, ela interioriza aquele bem-estar, e ela estando bem, ela se amando mais, se gostando mais, ela consegue ser mais gentil, e toda essa energia boa, ela acaba fluindo entre as pessoas com quem ela convive. Então, só nessa situação que eu acho que você vê, de fato, o quanto a cirurgia pode proporcionar de bem-estar. Diferentemente daquela pessoa que está procurando a cirurgia plástica só para ser aceita socialmente, é diferente. Você vê que para aquela pessoa, tudo que ela vai fazer, ela vai precisar de outra coisa. Né? Porque ninguém vai conseguir 100% alegrar ou o conceito de 100% das pessoas, olha, você é bonita, você é belo, você não vai conseguir, porque a beleza ela é um conceito pessoal. E às vezes, conforme cada sociedade que você vive, né? Então, tem sociedades que ser bonita é estar totalmente coberto. É verdade. Nós estamos falando hoje de corpo e alma. Nós estamos falando do ser humano que busca na matéria a sua beleza, mas que também cuida do seu espírito para que possa ter a paz interior, porque o corpo é a moradia do espírito. O corpo é o templo que Deus criou para habitar nele o teu espírito, e o teu espírito aqui na terra, junto com você, junto com esse corpo, cumprir a sua missão. E, doutora, tem uma pergunta da Josiane para a senhora, que eu achei muito interessante. Responde para ela. Minha pergunta é para a doutora. Doutora, eu penso em fazer aumento de bumbum, aumentar ele um pouquinho. E eu vejo várias meninas colocando PMMA, fazendo preenchimento com ácido hialurônico, com a própria gordura do corpo. Então, eu queria saber da senhora qual que é o procedimento mais seguro para se fazer hoje em dia. Então, Josiane, assim, dentro da cirurgia plástica, o que é mais consagrado tecnicamente, ao longo até do tempo, que se mostrou mais de grande melhora e de maior segurança, ainda são os enxertos de gordura. Próprios, né? Então, próprios. Procedimentos com material sintético, eles sempre vão implicar um pouco mais de alguns riscos relacionados ao próprio produto. Então, o que ela falou, PMMA, o polimetilmetaclato, ele está, assim, proscrito nesse sentido de preenchimento de glúteo, sabe? Porque ele é um produto que ele pode trazer alguns malefícios muito maiores, por exemplo, do que um ácido hialurônico. Então, a gente prefere usar a própria gordura do corpo. Porque é um tecido que você mesma já tem. Geralmente as pessoas têm áreas que incomodam. Então, assim, você tem um duplo ganho. Por exemplo, você tem uma gordura no abdômen ou nos flancos que te incomodam de alguma forma. Se você pode utilizar essa gordura de forma segura para aumentar o glúteo, sim. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado, porque nenhum procedimento, seja ele com tecido próprio ou com material sintético, eles não são isentos de riscos. Então, você precisa avaliar, de fato, se há necessidade desse aumento, qual é o volume que você deseja e se isso é possível tecnicamente. Porque sempre vai existir os limites do bom senso e da técnica. Né? Uhum. Então, essa coisa do bumbum maior, então é uma coisa que é uma coisa muito do bumbum brasileiro, né? Então, precisa tomar um pouco de cuidado com os exageros e a forma com que isso é feito. Eu, particularmente, não acho adequado que você faça esses procedimentos em ambiente ambulatorial, no consultório, sabe? Eu acho que, por se tratar de uma região que tem uma incidência um pouco maior de germe por causa da região do bumbum, então eu acho necessário que você faça isso dentro de um hospital, com todo o material adequado, com material de toda segurança, você tendo anestesia adequada, um controle realmente do seu organismo mais adequado e mais seguro, porque o que a gente vê um pouco hoje, sim, de forma mais
fácil, parece, né? Você fazer tudo em consultório. Então, você faz vários procedimentos dentro do consultório. Aí eu pergunto, será que vale a pena fazer tantos procedimentos, às vezes com risco aumentado, só porque você quer ter um bumbum maior? Então, a gente viu alguns casos, assim, terríveis, né, que foram relatados no jornalismo, né? Então, você precisa ter esse cuidado. Então, é importante você saber de tudo isso, é fundamental a escolha de onde fazer, com que profissional fazer e com qual técnica utilizar. Então, o profissional que você escolher, ele tem que te explicar exatamente sobre isso, porque não existe nenhum procedimento cirúrgico ou não sem risco. Então, tem que ser avaliado de forma mais técnica. Uhum. Doutora, nós vamos para um outro intervalinho comercial. Voltamos daqui a pouquinho para a senhora responder mais 2 perguntas, tá bom? Sua rotina de beleza diz muito sobre você. O que a sua diz hoje? E se ela pudesse dizer que você escolhe eficácia, mas também escolhe gentileza? Que você escolhe resultados visíveis, mas também escolhe sustentabilidade? Uma beleza que vem de dentro para fora e que faz bem para o mundo. Conheça a Magnifique Skin, skincare vegano de alta performance. Saiba mais em magnifiqueskin.com.br e desperte sua beleza consciente. No nosso podcast de hoje, nós estamos falando de corpo, alma, corpo e espírito. Quem somos? Como devemos de cuidar da nossa matéria? Como cuidar do nosso espírito? E, doutora, a Ana Paula tem uma pergunta para a senhora. Eu vou rodar o VT dela. Doutora, o que a senhora diria para alguém que tem medo de parecer artificial? Então, para você que tem medo de ficar artificial, como a maioria da verdade das pessoas tem medo, muito medo da cirurgia plástica por causa da artificialidade, porque muitas vezes a gente está tendo uma robotização, né? As pessoas querem ficar todas iguais, por causa desse conceito de beleza, que às vezes ele é muito incisivo, né, nas mídias sociais, que você precisa ter tal tamanho de lábio, nariz assim ou nariz assado, o que acaba tirando a nossa individualidade. Então, quando você tem muito medo da artificialização, eu sugiro que você tome muito cuidado quando você vai se expressar para o cirurgião. Então, às vezes, o paciente ele tem aquela vontade de fazer alguma cirurgia, mas ele tem muito receio de falar algumas coisas para não ser julgado, inclusive pelo próprio médico. Então, quando você for procurar um cirurgião, seja muito verdadeira. Por quê? Porque é só dessa forma que a gente vai conseguir interpretar e transformar aquilo que a gente interpretou na técnica que vai ser utilizada, né? Então, às vezes a pessoa ela quer um tamanho X, por exemplo, de uma prótese, mas o discurso dela é completamente diferente daquilo que ela realmente deseja. Então, isso acaba ensejando insatisfações pós-operatórias, para falar, mas não era assim que eu queria. Porque é importante essa avaliação ser muito verdadeira, principalmente no discurso que o paciente traz. Porque é só dessa forma que o cirurgião vai conseguir entender o que você de fato quer, e o que dentro das possibilidades do nosso arsenal, se é possível a gente chegar próximo daquilo que você deseja, para evitar aquelas coisas assim, mas eu não era assim que eu queria, eu fiquei muito artificial, ou fiquei natural demais, né? Então, essa conversa, essa consulta, ela tem que ser muito, mas muito verdadeira. E por mais que o cirurgião tente tente te orientar, só você vai conseguir expressar de fato aquilo que você deseja. Porque a pessoa tem que ter muita certeza do que quer, porque eu vou chamar assim, porque essa transformação que ele ou ela vai fazer, vai ter que carregar para sempre. É algo que não se muda mais. Não retorna, né? Não retorna, não muda. Então a pessoa tem que ter muito equilíbrio, ela tem que pensar muito, ela tem que falar muito consigo próprio. E tem casos, né? Eu conheço um caso de uma menina muito bonita, até conhecida, do Brasil. Hoje ela vive escondida, porque ela foi fazer uma cirurgia de mama e ela exagerou. Ela deu um volume muito maior do que ela tinha.
e hoje ela tem muitas dores nas costas. Hoje ela se olha no espelho e não está feliz, não está contente. Inclusive, pensa em reverter agora. Esses casos, assim, de que a pessoa fez alguma cirurgia, ou ao longo do tempo, obviamente, o corpo ele vai se modificando, existe sempre a possibilidade da gente melhorar aquela situação. Você não consegue reverter, mas você consegue amenizar algumas coisas. Por exemplo, você colocou uma prótese quando era muito jovem. E ao longo do tempo, até o seu conceito mudou também, e você teve um ganho de peso, você amamentou, você viveu coisas que foram acontecendo ao longo da sua vida, e o seu corpo se modificou. Então, se naquele momento você está com alguma situação que você fala, não, agora eu prefiro tirar a prótese, prefiro diminuir, existe essa possibilidade, mas você não volta a ser o que era antes da prótese. Você consegue, a partir do momento que você está, melhorar, modificar. É uma nova modificação. E hoje a cirurgia, ela é muito importante para o ser humano se reencontrar consigo mesmo. Ela tem um valor muito grande, na minha opinião. E o ser humano deve ser vaidoso, ele tem que ser vaidoso, porque você não sabe quanto tempo você tem de vida. Então você tem que se preparar para o tempo de vida que você tem. Mas eu também vejo, doutora, o excesso de vaidade às vezes faz mal. Nessa nova onda que está aí de fazer cirurgias, né, mais íntimas, né, o homem, né, fazendo cirurgia aí de pênis, a mulher na sua genitália. Eu conheço um caso que é uma pessoa que ele está, vamos dizer assim, num beco sem saída, como diz o pessoal lá de Adamantina, você está num beco sem saída. Ele foi fazer uma cirurgia. E ele hoje, ele está com um problema que não vai mais reverter. Quebrou o nervo. A senhora já viu algum caso assim? Isso chama fratura de CSL. Não, mas durante a cirurgia. Durante a cirurgia, mas... Ele foi fazer uma coisa estética. Sim, deve ter acontecido alguma... É difícil a gente avaliar um caso que a gente não tem exatamente sabe o que aconteceu. O que acontece é, se já foi falado que não tem reversão, tem que ver qual outras possibilidades técnicas para a gente amenizar aquela situação. Mas não é um excesso de vaidade isso agora? Porque isso eu não vejo a necessidade. Eu acho assim, cada pessoa tem as suas necessidades. Então, quando a gente avalia esses casos, principalmente relacionados à genitália, né, seja masculina, seja feminina, eu tenho certeza absoluta que você precisa, antes de optar por qualquer procedimento, por qualquer cirurgia, uma avaliação rigorosa do ponto de vista mental. Também. Mental, porque eu ia falar isso. Isso porque é doença. Porque é uma doença, às vezes. É uma doença. Né? Às vezes você não há necessidade, porque às vezes a sociedade fica pregando situações que são irreais. Né? Então, e que a técnica médica, né, ela não vai conseguir fazer aquilo que você deseja. Né? Porque existe um limite anatômico, um limite físico. Né? E aí você vai tentar arriscar cada vez mais, né? Então, quando a gente se depara com essas situações que não são de doença, que a pessoa está buscando um ideal, você tem que realmente parar um pouco, o médico, o profissional, a gente tem que parar um pouco e avaliar esse caso, porque às vezes, assim como a gente pode trazer um benefício muito grande, a gente não pode desconsiderar que também através das nossas mãos a gente pode trazer um malefício. Existe, infelizmente, os dois lados. Então não existe nenhum procedimento que não tenha algum risco. Então quando você trata principalmente de genitália, que envolve muitas situações que são essenciais para a maioria das pessoas, você tem que avaliar muito. Porque você perde, às vezes, um pilar dentro do seu bem-estar.
né? Que você tem a parte sexual, a parte social, a parte de lazer. Você tem várias situações que você precisa avaliar de fato se isso não se vale a pena esse risco. E hoje em dia eles estão fazendo isso para deixar mais bonito, né? O que eu ouço, pelo menos as pessoas que eu atendo. Quando você, por exemplo, tem na sua genitália alguma deformidade, sim, aí vale a pena. O procedimento ele é de baixo risco, eu indico inclusive esses procedimentos. Agora, quando você trata, principalmente da genitália masculina, ela envolve riscos maiores. Então, se você tem um problema de saúde, eu acho que você deve tratar. Deve. Dentro, obviamente, como a gente já comentou, dentro da segurança, dentro da técnica. Agora, se você quer só um procedimento para ter aumento de volume, aumento de diâmetro, melhorar a sua capacidade sexual, a sua potência, tem que avaliar muito bem. Porque aí você pode correr o risco de você perder essa função em definitivo. O que aconteceu com essa pessoa que eu atendo. E hoje ele briga com ele. Hoje ele não se sente mais ele. E se tornou uma coisa irreversível agora. Porque ele achava que faltava volume, faltava isso, faltava aquilo outro. E hoje ele está perdendo até a família. Quer dizer, é o excesso de vaidade. É o puro excesso que eu acho. Eu acho que a cirurgia plástica ela veio para ajudar o ser humano a fazer com que o ser humano se sinta melhor, que ele tenha mais estima, que ele se olhe no espelho e se vê do jeito que ele queria, mas sem os excessos. Veja bem, antes de eu vir para esse podcast, é um assunto que eu não estudei, não conheço, estou diante de uma profissional que estudou, renomada, e eu fui conversar com as entidades. E eles me colocaram eu sou meio ruim assim de memória, mas eu vinha no carro, o Sr. Ogum me falou do karma de cada um. O karma é uma palavra que nasceu lá na Índia, né? E a primeira cirurgia plástica foi na Índia. Foi na Índia, de reconstrução de nariz. Ele falou, então o plano espiritual aprova a cirurgia plástica. Nós, espíritos, mentores espirituais, somos muito a favor. Porque o corpo é a nossa moradia. O lado racional do ser humano tem que estar em paz para colaborar com a missão karmática do espírito. E esse espírito estará muito tranquilo se a mente humana estiver feliz com o seu corpo físico que empresta ao espírito. Agora, os exageros, nós precisamos pensar, meditar, e o que disse a doutora, que às vezes ela deixa de ser a cirurgiã plástica para ser uma psicóloga, para ser uma amiga, para dar o bom conselho, né, doutora? Na verdade, todos os dias, quando a gente vai atender o paciente, você tem que ter esse cuidado, esse olhar, sabe? Às vezes você, conversando com o paciente, você vai sentir dele se aquilo que ele está te relatando tem fundamento, né? E você tem que explicar para o paciente que a medicina, a engenharia, todas as áreas de aprendizado do ser humano, da ciência, na verdade, ela traz para você benefícios. Só que em todas as situações a gente precisa ter esse cuidado da harmonia, né? Então, a harmonia ela sempre vai nortear as escolhas do ser humano. Tanto você pode simplesmente renegar qualquer procedimento estético, qualquer procedimento que você fala, não, eu não quero tratar meus dentes porque eu acho vaidade, eu não quero tratar da minha pele porque eu acho vaidade, entende? Só que assim, se o ser humano hoje consegue chegar aos 100 anos com uma boa aparência, com uma boa saúde, trabalhando, produzindo, sendo uma pessoa útil para a sociedade, então eu acho que sim, que a gente deve procurar todas as formas de ter melhora
na saúde e no seu bem-estar, porque são pessoas que vão fazer a diferença, né? Se você simplesmente ignorar qualquer evolução do ser humano, a gente hoje estaria ainda na Idade da Pedra. É verdade. Né? E nós temos que ter vaidade. Precisamos ter isso. A falar eu não tenho vaidade, você está se suicidando aos poucos, não matando a tua matéria, mas judiando da tua matéria. Você está desprezando a tua matéria. Você está deixando de ser aquela pessoa que vai levar aonde você for alegria, você vai levar a tua presença, porque, como disse a doutora, você é único. Você precisa cuidar de você. E hoje, né, doutora, a ciência, ela nos dá essa oportunidade. A ciência é muito responsável também pelo nosso, por termos mais vida, mais tempo para cumprir a nossa missão aqui na Terra, para a gente realizar os nossos sonhos, para a gente ter mais tempo com nossa família. Eu acho assim que quanto mais a sociedade, o ser humano, ele evolui, ele consegue melhorar em todos os aspectos. Então, hoje, você vai encontrar pessoas de 60 anos que estão no seu maior bem físico, né? Do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar. Então, atualmente, você não considera uma pessoa com 60, 70 anos um idoso, não, já está com uma bengalinha, vai se aposentar. Não, a gente encontra pessoas hoje até com 90 anos, somente no Japão tem muito disso, que ainda estão produzindo, estão trabalhando, né? Estão cuidando da saúde e evoluindo cada dia mais. Por quê? Porque a gente pode proporcionar, por exemplo, você está com 90 anos, mas você consegue trabalhar, você consegue produzir, pensa no bem-estar que você está proporcionando para si e para o próximo. Então, quando a gente fala de cuidar do corpo, não é só por causa da aparência. É porque você precisa colocar para o outro que você está bem. E quando você está bem, você implica em confiança. Então, por exemplo, só para entender, eu já atendi uma pessoa muito com uma responsabilidade muito alta, ela é juíza, então ela trabalhava num departamento que ela já estava com uma certa idade, com 70 e poucos, e assim, a aparência dela era que as pessoas falavam, nossa, será que ela tem, né, capacidade cognitiva suficiente para lidar com tantos casos, né? E então ela falou, eu estou procurando a cirurgia plástica não porque eu tenha uma vaidade extrema, eu quero ficar assim, eu quero ficar assado, não. Eu quero dar uma amenizada nos sinais de envelhecimento que o meu corpo está apresentando. Por quê? Porque o meu cérebro, ele não tem a idade do meu corpo. É verdade. Então, e hoje isso é muito comum, muito comum. E nós, a espiritualidade, os mentores do plano espiritual, doutora, nos mostram que às vezes num corpo idoso existe um espírito jovem. E nós vamos começar, o planeta vai ter muito disso. Nós vamos ver pessoas com 102, 105, 110 anos com espíritos de pessoas de 60. Porque a volta reencarnatória para o planeta Terra vai receber espíritos muito evoluídos. Muito, 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 muito. Então, vai existir muita matéria, muito corpo, idoso com espírito jovem. Então, esse espírito jovem, ele quer ver o seu corpo, o corpo que ele usa bem cuidado. Bem cuidado. Com boa presença, com boa aparência. É porque a sociedade, o ser humano, ele é assim. A primeira coisa que o ser humano observa é a aparência. Então, quando você vê uma pessoa que está bem cuidada, assim, com uma boa aparência no modo geral, mas tem que estar proporcional, né? Por exemplo, você não vai pegar uma pessoa com mais de 60, 70 anos, também com um comportamento, que eu digo, uma roupa de uma pessoa muito jovem, porque também fica um pouco não harmonioso. Então, quando a gente fala do cuidado, é uma harmonia e a proporcionalidade.
E tira os excessos. Os excessos é que realmente causam esse desconforto. Os excessos. O excesso de mal-estar, o excesso de pele, o excesso de mama, o excesso de abdômen, todos os excessos eles devem ser modificados a ponto de trazer uma proporcionalidade, uma harmonia. Que quando você tem um corpo em harmonia, um corpo proporcional, um corpo elegante, um corpo que fala antes da própria pessoa falar, né? É a postura, é o bem-estar, é o se cuidar. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que acabou de acordar, ela não liga para nada, nem penteia o cabelo, nem banho toma direito. Então, aquele falta de cuidado, para mim, é uma falta de amor próprio. Porque você precisa, é o que a gente fala, você precisa valorizar aquilo que Deus te deu. Isso é físico. E o espírito? O espírito, ele tem o seu cuidado com a matéria. E ele quer ver a matéria bem. Se a gente buscar o maior médium que o mundo viu, que foi Chico Xavier, o Chico era uma pessoa vaidosa. O Chico, ele tinha a peruquinha dele, o blazer dele, o paletózinho dele, né? E o plano espiritual, os espíritos pedem isso para nós. Eles pedem. Eles querem ver o corpo físico bem cuidado. Então, eu valorizo muito o que a senhora faz, o que os seus colegas fazem, que é o cuidado que tem com a matéria. Mas os excessos, é muito preocupante também para a senhora como profissional, né? Quando procura alguém, eu quero ser igual fulano de tal. Eu quero ser igual fulano de tal. Esses excessos, eles estão muito relacionados a uma falta de amor próprio, né? Porque quando você espelha em alguém, é porque o seu espelho, ele não reflete aquilo que você deseja. Então, eu acho que nessas situações, você precisa tomar, o profissional, o médico, ele não está habilitado exclusivamente só ele a dar assistência para esse paciente. Então, a gente prefere que a gente trabalhe em equipe, né? Tanto do ponto de vista físico, psíquico, espiritual, que é um tripé que nele não pode ser desmembrado, né? Se você está bem espiritualmente, se você está bem fisicamente, se você está bem mentalmente, você vai estar em harmonia. É isso que a gente falou, que a harmonia, ela é não só do jeito de vestir, do jeito de falar, do jeito de se comportar, mas esses 3 pilares que vão te fortalecer. Quando você encontra uma pessoa que o físico dela nada lhe agrada, tudo ela quer modificar, ela precisa de tratamento. E não é cirurgia. É verdade. Porque tem o cuidado da matéria e o cuidado do espírito. Nós temos também, ainda na matéria de cuidarmos muito da saúde, né, das doenças que estão aí expostas, para que o espírito possa ter mais vida, mais tempo, para ele poder cumprir a sua missão aqui na Terra, né? Então, eu acho que essa nossa conversa de hoje, ela tem o objetivo de orientarmos para o nosso tempo de vida futuro, não é isto? E trazendo à matéria um bem-estar, uma boa presença, beleza, leveza. Isso. E paz de espírito. É importante que a gente diga que a cirurgia plástica, os procedimentos, a nutrição, a atividade física, tudo isso, elas têm que trabalhar em conjunto para que o bem-estar, o físico, ele consiga evoluir e se manter estável, pelo menos a maior parte do tempo, conforme a gente vai envelhecendo, né? Então, tudo isso ele é um conjunto de coisas que vai fazer com que você seja uma pessoa com uma autoestima mais elevada, que você tenha mais tenha amor próprio, e que isso vai fazer com que você se desenvolva melhor e consiga executar, ou pelo menos aprender espiritualmente, aquilo que você veio aprender. Então, tem gente que eu acho que exatamente a vaidade é o seu aprendizado. É o cuidado. E nós estamos aqui por 2 motivos.
para apagarmos erros do passado e aprendermos a evoluir, a um dia conquistar a vida eterna. Eu vou para mais um comercial e volto já já com a senhora, doutora. Sua rotina de beleza diz muito sobre você. O que a sua diz hoje? E se ela pudesse dizer que você escolhe eficácia, mas também escolhe gentileza? Que você escolhe resultados visíveis, mas também escolhe sustentabilidade? Uma beleza que vem de dentro para fora e que faz bem para o mundo. Conheça a Magnifique Skin, skincare vegano de alta performance. Saiba mais em magnifiqueskin.com.br e desperte sua beleza consciente. Doutora, eu gostaria que a senhora desse, assim, comentasse duas atrizes que foram muito famosas. Uma fez cirurgia, outra não fez. E a senhora vai se lembrar da Brigitte Bardot e da Sophia Loren. Sim. Vamos falar primeiro da Brigitte Bardot. O que acontece que a gente vê, pelo menos que tem nas mídias, né? A gente vê a Brigitte Bardot óbvio, a Sophia Loren foram mulheres belíssimas que fizeram gerações e gerações como exemplo de beleza. Tanto a Sophia Loren quanto a Brigitte Bardot. Existem as escolhas que você pode fazer ao longo da sua vida em relação à beleza, à estética. O que a gente observa? A Brigitte Bardot, ela optou por uma linha mais natural, sem procedimentos, pelo menos é o que aparece. Ela deixou o tempo simplesmente acontecer e ter ação sobre o seu corpo. Então, quando você olha a Brigitte Bardot hoje, a gente realmente não lembra daquela mulher belíssima que ela foi antes, né, na juventude. Por quê? Porque, às vezes, a nossa genética e a nossa falta de cuidado com a aparência, ele acaba determinando que você perca ao longo do tempo as suas características de beleza, né? Então, você vê, às vezes, algum resquício de uma mulher bela, mas que se ela tivesse feito um pouco mais de cuidado, algum outro procedimento, essa beleza ainda estaria em evidência. De alguma forma, ela perdeu um pouco dessa beleza. Não que ela seja uma mulher que ainda não seja bela, ela é bela pela situação que ela se encontra, mas quando você a compara, por exemplo, com a Sophia Loren, que é uma mulher belíssima também, que optou pelo cuidado, pelos procedimentos, a gente observa que, quando você compara as duas, que a Sophia Loren mantém aquela beleza que ela teve na juventude, os marcos, as características do rosto, da boca e de todo um contorno corporal e também facial se preservam de uma forma elegante, sem os excessos. Então, eu vejo a Sophia Loren como um exemplo de uma mulher que conseguiu, ao longo das décadas, se manter estável, sem exageros, e que, apesar da idade, é uma mulher que continua bela, porque a beleza não tem a ver com a idade, e sim com o seu físico, com a sua proporcionalidade, e retirando os excessos que, às vezes, eles acabam deteriorando a sua forma, a forma do rosto, a forma do corpo. Então, quando você opta pelos procedimentos e pelos cuidados com a sua saúde, com a sua beleza, isso preserva boa parte daquilo que as pessoas acham que vão perder com o passar do tempo, que é a beleza que a gente quer dizer, a beleza da harmonia do corpo, do rosto. Retire os excessos e mantenha a sua saúde, que você vai perceber que mesmo você com mais idade, seja com 50, 60, 80, você se mantém bela. Existem vários exemplos hoje assim. Agora vamos buscar uma atriz linda, eu acho ela muito bonita, e parece que o tempo não passa para ela, não muda, não transforma. Bruna Lombardi. Para mim, a Bruna Lombardi é um exemplo daquela pessoa que soube administrar todos os aspectos da vida dela, porque isso reflete na sua beleza. Você vê, ela foi um exemplo de uma mulher belíssima, né, brasileira, que teve sucesso boa parte da carreira dela, e assim ela conseguiu se preservar sem os exageros de procedimentos. Por quê? Ela cuidou do corpo, da saúde. Então, a gente percebe muito
que ela cuida muito da saúde. Então, ela cuida da alimentação, ela cuida da atividade física, ela cuida também da sua aparência através de alguns procedimentos que são muito bem realizados, foram muito bem realizados e com muito bom senso, sem os exageros e preservando aquilo que ela tem de mais belo, que são alguns detalhes do seu corpo, do seu rosto, que devem ser preservados sem grandes modificações, para você não ter o estigma da plástica. Daquela pessoa que está com mais idade, fez diversos procedimentos, às vezes mais agressivos, menos agressivos, mas que eles determinam uma certa modificação mais acentuada. Isso dá estigma, né? Então, quando você vê uma pessoa que cuidou do corpo, cuidou da saúde, cuidou dos procedimentos estéticos, cirúrgicos ou não, você percebe que essa pessoa se mantém com uma beleza, apesar de ter passado tempo mais estável, quando se compara com aquelas que não se cuidam. Paola Oliveira, o que a senhora diz da Paola Oliveira na beleza? Como ela vem se mantendo todos esses anos? Para mim, a Paola Oliveira é uma mulher assim também belíssima, que tem uma beleza brasileira muito, muito desejada, um corpo escultural, um corpo sensual, um corpo que se move com uma sensualidade que só uma latina tem. Verdade. Né? É aquela sensualidade, aquela coisa ela transpira a sensualidade. Pode ser um pouco mais cheinha, um pouco mais magrinha, um pouco mais malhada ou não. Isso são só detalhes de épocas. Mas ela é uma mulher que eu tenho quase certeza que ela vai se preservar belíssima nessa coisa da sensualidade latina, porque isso está dentro dela. Isso não é só num bumbum, num abdômen, não é num braço. É a sensualidade que está dentro dela, ela transpira a sensualidade. Então, por mais que eventualmente a gente às vezes deslize, engorda um pouco, emagrece um pouco, malha mais ou malha menos, independente disso, essa sensualidade latina e essa beleza que ela transpira, dificilmente ela vai perder. Então, quando a gente olha para ela espiritualmente, quando a gente vê ela, a gente vê carisma, vê um espírito que irradia onde chega e aonde ela vai, ela ocupa o espaço pela sua irradiação. Primeiro é radiação, quem chegou é luz, depois você olha o ser humano. E você vê que ela fica totalmente fora dos padrões, sem se preocupar com o regime, sem se preocupar com aquilo. Por isso que nós estamos hoje falando de corpo e alma, de beleza, de plástica. Porque você tem o direito e tem o dever de ser bonito ou bonita, sem os exageros, sem pôr o teu corpo, o teu físico em risco. Vamos falar um pouquinho o que a senhora acha como profissional da Jojo Todinho, depois dessa cirurgia que ela fez. Como a senhora analisa? A Jojo Todinho, eu acho ela uma pessoa extremamente iluminada nesse sentido, porque quando a gente está com algum probleminha que é muito do nosso dia a dia, a gente acaba engordando peso, tem a nossa genética, tem vários fatores que contribuíram para ela ficar de um tamanho acima do ideal. Né? Então, ela teve um pouco de excesso de peso, ela realmente tinha uma mama muito volumosa, mas quando ela se deu conta de que isso faz mal para a sua saúde, o que ela resolveu fazer? Ela resolveu tomar conta dela, da vida dela, da saúde dela. E ela optou, sim, de forma assertiva, para procedimentos cirúrgicos que iam determinar aquilo que ela é hoje. Então, hoje, ela conseguiu corrigir, conseguiu transformar aquilo que ela realmente não precisava, que estava o excesso, e transformou tudo aquilo. Não é que ela ficou magra, nada disso. Ela ficou muito melhor dentro daquilo que a genética dela permite, daquilo que a beleza dela transcende. Então, o padrão de beleza, ele não precisa ser único. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, a Jojo Todinho, vê uma Bruna Lombardi, elas são perfis diferentes, mas cada uma tem a sua própria beleza. É só tirar os excessos. É verdade. E a Jojo Todinho, ela tem um espírito guerreiro. Ela tem um espírito que não tem medo. Ela é quem ela quer ser.
e ela vive para ser quem ela sonha em ser. Isto é ter um espírito forte, é ter um espírito vencedor. E daí a Virgínia Fonseca, que já fez tantos procedimentos, a senhora como profissional da estética, como a senhora enxerga ela hoje? Isso pode vir prejudicá-la no futuro ou não? Eu acredito que não. Eu também acredito que não, porque a Virgínia, além dela, obviamente, ter uma genética favorecida, ela é realmente uma mulher bela, ela se cuida. Então, o procedimento ele só veio para agregar melhora no corpo, em todo o cuidado que ela tem, como todas as outras. Então, você tem essa oportunidade de cuidar daquilo que Deus já te deu. Então, você pode proporcionar isso, você pode cuidar mais e melhor. Agora, uma coisa que é importante, que as pessoas que são da mídia, elas acabam se expondo muito, e muitas pessoas que se inspiram como se fosse uma meta, né? Então, por exemplo, todo mundo quer ter o corpo da Virgínia, quer ter o corpo da Paola, e assim vai. Só que depende, porque você não é ela. Você precisa entender exatamente isso. Você não consegue ser outra pessoa. Você consegue se inspirar nesse sentido de, poxa, eu posso melhorar mais, eu posso. Só que você tem que avaliar se a sua genética te permite, se a sua idade te permite, se você realmente vai se dedicar como essas pessoas que a gente está falando se dedicam. Porque eu tenho certeza que todas que nós falamos, elas se cuidam. Porque elas se gostam daquilo que elas veem no espelho, elas observam algumas coisas que podem ser modificadas através de procedimentos e de cuidado com a própria saúde, mas entendam que não é simples. É só você ir lá fazer uma plástica, não funciona desse jeito. Eu vou tomar um suplemento, eu vou tomar algum produto que vai fazer um milagre e eu vou ficar igual a fulana. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Doutora, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para aquelas pessoas que não estão gostando de si próprio, para as pessoas que querem se cuidar, para as pessoas que buscam a beleza. Qual a mensagem que a senhora deixa? A mensagem mais importante que eu gostaria de dizer é assim que você, independente de como seja seu corpo, a sua idade, o seu passado, a sua genética, sempre, todos os dias, agradeça a Deus pelo corpo que você tem. E a partir daí, com um pouco de bom senso, com um pouco de senso de estética e de proporcionalidade, opte pela cirurgia se realmente você deseja essa modificação. Porque, como a gente falou aqui, você não tem como reverter. Então, se você deseja a modificação de uma parte do seu corpo, sim, você deve procurar um profissional qualificado. Mas lembre-se, deixe de se espelhar como se você fosse atingir um objetivo, ou um corpo, ou um rosto que é inatingível, considerando o seu próprio espelho. Então, primeiro, ore pelo que você tem. Segundo, valorize e modifique aquilo que é possível. No nosso podcast de hoje, nós recebemos a doutora Maria Paula Tanaka. Eu vou deixar aqui a rede social dela, o endereço da rede social. Vou deixar o contato dela e você, com as suas dúvidas que você tem, siga a doutora Maria Paula Tanaka nas redes sociais. Até um próximo encontro. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. A cirurgia plástica é diferente. Ela atua sobre um corpo que já possui um espírito encarnado, um ser que vive, sente, pensa e tem livre-arbítrio. Quando uma pessoa decide transformar o corpo, seja por necessidade médica, por autoestima ou por estética, ela apenas reforma o templo em que o espírito habita. Nada é criado do zero. O espírito continua o mesmo, apenas a aparência externa é alterada. Se essa transformação for feita com equilíbrio, aceitação e fé, o espírito se adapta, vibra em harmonia e até eleva suas energias.